Graça e paz, PIB Trajano. Em poucos minutos vamos começar a transmissão do culto de celebração ao nosso Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando essa transmissão no YouTube, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Encontre a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só procurar por PIB Trajano. Deus os abençoe. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, Marquinhos! Impressionante. A luz. Lâmpada. Amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, irmãos. Um cordial boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar permeando os nossos corações. Aqueles que estão recebendo também as imagens, os áudios daquilo que nós vamos prestar nessa noite. O nosso culto já iniciou-se cantando esse ousado amor do Senhor por cada um de nós. Eu não sei se você já parou no dia de hoje para refletir na grandeza de Deus na sua vida, os atos poderosos do Senhor, a respeito de tudo aquilo que nós, como servos de Deus, precisamos de viver e receber de Deus e como retribuição aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós vamos orar nessa sequência de culto, já pedindo a Deus que ministre os nossos corações, que nós tenhamos sim esse entusiasmo de receber de Deus o novo do Senhor. Todos os dias é uma oportunidade que nós temos de crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
todos os dias, é uma oportunidade que nós temos de levar a palavra de salvação àqueles que ainda encontram-se dispersos, perdidos, longe da presença do Senhor. E com essa ousadia, com esse querer, com esse intento no coração, na certeza de que no tempo do Senhor Ele vai fazer, nós vamos orar a Deus nessa noite, pedindo a Deus que ministre os nossos corações, que tudo que estiver em volta desse culto seja para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, fala com o Senhor. Já vai falando com Deus, pedindo a Ele para ministrar no seu coração, que você possa sair daqui transformado pelo poder da palavra do nosso Deus, que acima de tudo, nós tenhamos vida, comunhão com o Senhor, que esse seja um tempo de avivamento para a glória do nosso Deus. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Enquanto os irmãos estão solando, você vai falar com o Senhor, e logo após, nós vamos orar, agradecendo por esse privilégio que nós temos de estarmos na casa do nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, porque é um privilégio para cada um de nós estarmos aqui na tua casa. O Senhor nos trouxe, ó Deus, com um objetivo claro, que é de nos instruir, que é de falar aos nossos corações, que é de nos mostrar, ó Deus, através da tua palavra, o quão, Deus, nós precisamos do Senhor. E a tua palavra mesmo nos diz que sem ti nada nós somos, nada nós podemos fazer. Nós pedimos, ó Deus, a direção do Senhor para todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, nesse culto que está sendo prestado ao Senhor. Todos aqueles que estão no som, na mídia, nos instrumentos, aquele que trará, ó Deus, o solo esta noite, os professores do culto infantil, os nossos visitantes, os nossos diáconos, a pessoa do pastor Rominique, ó Deus, a qual trará a palavra do Senhor aos nossos corações, os lares, ó Deus, que recebem, ó Deus, também as imagens desse culto. Que seja um momento, ó Deus, especial, a qual o teu povo tenha diante do Senhor o interesse, o desejo, a vontade de aprender, de buscar, de conhecer mais e mais de ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus nós pedimos a ti, ó Pai, haja em nosso meio nesta noite. Que nós tenhamos, ó Deus, o privilégio e a oportunidade de sairmos daqui transformados pelo poder da Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Convido os irmãos que se coloquem de pé. Os irmãos vão continuar cantando mais uma vez essa canção que diz o ousado amor do Senhor por cada um de nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Você que sabe, adore ao Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, irmãos, é isso que o Senhor faz por cada um de nós. O hino 375 no nosso cantor cristão, ainda de pé, tá, irmãos? 375 vai falar dessa segurança que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivo feliz por sou de Jesus e eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Vamos cantar bem animados, bem empolgados, hino de número 375 do nosso cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus.
desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém, irmãos. Ainda de pé, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos louvar o nosso Deus através da leitura da mesma. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Nós vamos fazer essa leitura. Eu estarei lendo os versos de número ímpar. E os irmãos, acompanhados ali do nosso irmão Hugo, estarão lendo os versos de número par. Salmo de número 103, tá, irmãos? Vamos abrir a sua Bíblia. Nós estaremos lendo a nossa versão NAA. E toda a igreja vai estar lendo juntamente do irmão Hugo a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Pedir a Sara. Oi. Salmo de número 103, verso de número 1 ao de número 14. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões.
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Irmão Hugo vai estar orando, agradecendo ao Senhor por esta palavra e que o Espírito Santo do nosso Deus melhor nos esclareça aquilo que podemos ler nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Senhor, para cultuar e louvar o Seu grande nome, Senhor. Possamos ter sempre em mente, Senhor, que não somos nada mais do que pó, Senhor. Estamos aqui apenas para lhe servir, Senhor, e tenhamos esse propósito no nosso dia a dia, Senhor, para dar glórias ao Seu nome na nossa vida, Senhor. Essa oração que peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podeis sentar. Irmãos, nós como igreja, nós somos um organismo vivo e nós nos movimentamos e temos as nossas atividades cotidianas. Queremos passar para os queridos irmãos as nossas comunicações dessa semana, estamos ao encargo de fazê-lo assim. Primeiramente, vamos começar com os nossos núcleos de oração. Terça-feira nós temos os nossos PGMs, melhor dizendo, a gente habituou com a questão do núcleo de oração, mas agora são os PGMs, são os pequenos grupos multiplicadores. Ali na Brasília, irmãos, nós estaremos reunidos na casa do nosso irmão Ananias, juntamente com a sua esposa Alessandra Peixoto, ali próximo ao bairro Floricultura. Quem não conhece ali mais ou menos ali, que queira ir, só você passou o posto de gasolina, dobrou à direita, a segunda à direita, nós chegamos à casa de Ananias. Por volta de 19h15 já estarei por ali esperando os irmãos para que a gente possa subir até a casa do nosso irmão Ananias. Caixa d'água será na casa do nosso irmão Salvador Inês. Aqui no centro da cidade, o PGM será na casa do Júlio César e da Lídia. Para quem não conhece o Júlio César e a Lídia, eles não são membros aqui da igreja, mas abriram as portas para que a palavra do Senhor possa chegar também até eles. Eles moram aqui nessa avenida, passou a casa do pastor, você vai contar 1, 2, terrenos vazios, um prédio, outra casa. Lídia e Júlio. Júlio é o que trabalha com consertos de celular. Então, nessa avenida aqui, passou a casa do pastor, você vai contar 1, 2, 3 casas, um terreno vazio, um prédio. Logo em seguida, você chega ali à casa da Lídia e também do Júlio. Lá no bairro do Cruzeiro será na casa do Leonardo e da nossa irmã Deise, ok? Nova Esperança, lar do nosso irmão Hermínio. Então, na terça-feira são os nossos PGMs, começando sempre às 19h30. Convide mais um, é uma oportunidade que a gente tem de discutir o nosso aprendizado domingo e tem sido de grande edificação para as nossas vidas. Quarta-feira, 19h30, ensaio do nosso Ministério de Louvor. Excepcionalmente nessa sexta, tá, irmãos? Nós teremos quinta viva, tá? Nós temos culto às 19h30 na quinta-feira. Convide mais um para que esteja aqui conosco também aprendendo da palavra do Senhor. Sexta-feira nós teremos a nossa reunião de liderança. Você que é líder, você que faz parte de qualquer ministério aqui da igreja, é importante a sua participação. Na sexta-feira nós estaremos ali reunidos, tratando, de assuntos pertinentes ao bom funcionamento da obra do Senhor, aqui através da Primeira Igreja Batista em Trajano de Moraes. Então você que é membro, líder de ministério, se faça presente aqui na sexta-feira, 19h, né? A partir das 19h, a gente ainda vai dar uma tolerânciazinha para você chegar, que de repente a correria do trabalho possa dificultar, mas sexta-feira estaremos aqui. Sábado, 9h, tem uma criançada bonita aí, tá, irmãos? Sábado, 9h da manhã, a gente tem o projeto IES, que é a Igreja Esporte e Saúde, está trabalhando aí com a criançada, não somente a parte física, mas também uma oportunidade de estar falando à cabeça, à mente das crianças, a palavra do Senhor. Sábado, 9h, você que tem o seu pequeno lá, traga para a igreja. Ele vai aprender, através do esporte, ele vai aprender a palavra do Senhor, ok? Domingo, 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Tem sido bênção, tá, irmãos? Graças a Deus, temos tido uma boa frequência, bom número de irmãos participando, e eu acredito que tem sido uma oportunidade, sim, da gente crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical, 10h, culto de adoração ao nosso Deus. 19h, nós temos o nosso culto, no domingo também, culto de adoração e louvor ao Senhor, domingo, 19h, sendo que às 18h30 nós já nos reunimos, todos aqueles que estão envolvidos no culto, no trabalho do culto. 18h30 nós já nos reunimos para orar, para colocar diante de Deus, pedindo que o poder do Senhor seja manifesto em nosso meio e que tenhamos a presença de Deus sempre nas nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Amém? Falando em avisos em crianças, mês da criança, outubro é o mês das
O Ministério Infantil já está eufórico, já trabalhando, né, a temática, já trabalhando a divisa, já tem todo um projeto, toda uma organização para o dia específico ao qual eles vão trazer o Congresso Infantil. Então, eu quero chamar à frente Gabriela, não é? Não é seu nome não, né? Então, por favor, querida, você vai apresentar para a nossa igreja a temática, a divisa do Ministério Infantil, trabalhando com esse congresso de crianças aqui nesse mês de outubro, no mês das crianças, amém? Fique à vontade, deixa eu tirar aqui para não te atrapalhar. Boa noite, igreja. Vamos ler nosso tema juntos? No 3. 1, 2, 3. Tempo de frutificar. Nossa divisa se encontra em Colossenses 1:10. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. É isso. Amém, Gabi, Deus te abençoe. Então, irmãos, já esteja orando por esse congresso do Ministério Infantil, tem sido bênção para cada um de nós, e em média sempre tem aí 80, 100 crianças participando desse congresso, é uma responsabilidade muito grande. Os tios e as tias já estão aí já pensando como vão agir, e Deus já está trabalhando, vai ser um momento especial para a honra e glória do Senhor. Amém? Bem, irmãos, e nós temos os nossos aniversariantes. Quero chamar o pastor para vir aqui à frente, juntamente dos queridos irmãos que fizeram aniversário, né, nessa semana, desde a segunda-feira até o dia de hoje. Theo Machado, por favor, vem aqui à frente. Suelen de Oliveira Campos. Pedro Eduardo da Costa, se estiver. Ele, cadê ele? Vinícius Lousa. Vem cá, Vinícius. Você sabe que você é especial, amado por cada um de nós. Vem à frente também. Se porventura, irmãos, se tiver alguém que durante essa semana aniversariou ou está aniversariando, por favor, vem à frente aqui. O pastor Ruminique vai estar orando pela sua vida, pedindo a Deus que continue abençoando, fortalecendo, dando condições e longevidade para a honra e glória do Senhor. Pastor, assuma aí a palavra e faça aí esse período para a honra e glória do Senhor. Theo já chegou aqui na frente, né? Quantos anos, Theo? 5, Theo? 5 anos, né? Graças a Deus. Irmãos, é motivo de nós, como é disse, nos alegrarmos junto com os nossos irmãos. Esse é um momento de gratidão a Deus que nós fazemos. Por quê, pastor? Porque nós reconhecemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada... Então, hoje, na vida desses amados irmãos que celebraram mais uma primavera, já passaram de 18, não é verdade? Né, Sueli, também? Já passou de 18, né? Só esse ponto, só passou de 18, ok? É motivo da gente se alegrar. Vini também, né, Vini? Já passou de 18, né? Então, mas é motivo da gente se alegrar, é motivo da gente dizer, Deus, muito obrigado, porque as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Então, nós vamos orar pela vida desses amados irmãos, né? O Theo que está aqui, 5 aninhos, para a honra e glória do Senhor. Vamos colocar de pé mais uma vez? Quero convidar você a erguer as mãos aqui para frente sobre a vida desses amados irmãos. Fica aqui, Theo, do lado aqui, ó. Tio Vinho, já chama de tio Vinho, viu? Vamos orar. Pai, eu rendo graças a Ti. Obrigado a Deus pela vida da Tua serva, Pai, irmã Sueli, que completou mais uma primavera. Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque o Senhor tem sustentado a sua filha. O Senhor tem dado graça, tem renovado as forças, tem fortalecido em meio às adversidades, em meio às lutas. E, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque ela está aqui nessa noite. As suas misericórdias se renovaram sobre a vida da tua filha, Pai, durante os 365 dias do ano. Senhor, nós rendemos graças a Ti por mais essa primavera. Pai, também louvamos ao Senhor pela vida do Teu servo, irmão Vinícius, ó Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem guardado o Teu filho. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado direção. Senhor, que Ele continue incansável na Tua obra, que a Tua mão de poder esteja sobre a vida do Teu servo, renovando as forças, abençoando, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Senhor, também estamos aqui com o Theo, pequeno Theo, mas que pertence ao Senhor. E, Senhor, nós queremos agradecer pelos 5 aninhos do Theo.
Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem guardado o Theo. Senhor, o Senhor tem abençoado o Theo. Que ele continue crescendo no conhecimento do Senhor. Que ele continue crescendo em graça, em verdade. Que ele continue crescendo em saúde e estatura, para a glória do Teu nome. Senhor, nós rendemos graças pela vida desses amados irmãos. No nome de Jesus Cristo, a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe, tá bom? Amém, amém. É o Theo aí. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Também ela vai nos dizer que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nesse momento quero convidar a nossa irmã Elis Martins, juntamente Bruno, estarão louvando ao Senhor, apresentando uma canção de adoração ao Senhor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. A irmã Elisângela sempre tem nos abençoado, com a sua voz, e é uma oportunidade. Você que quer, melhor dizendo, apresentar um cântico, um solo ao nosso Deus, procure o Vinícius. Fala, Vinícius, estou ensaiando, estou bem treinado, quero cantar na igreja um louvor ao nosso Deus. Procure o Vinícius e você vai ter a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Deixar para meditação, para nossa meditação, uma palavra que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, o versículo 3, somente o 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Amém?
Aleluia. Que possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Elisângela. Irmãos, chegamos ao momento dos nossos dízimos e as nossas ofertas. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6 ao de número 8, vai nos dizer assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Dízimos, irmãos, quando nós falamos em dízimos e ofertas na casa do Senhor, os dízimos, ele é apenas uma forma sistemática de arrecadação para que as igrejas possam fazer frente aos seus compromissos. Além disso, é uma forma, entre muitas outras, de envolvimento com o reino de Deus. É uma questão de consciência e não de obrigação. Não se pode obrigar ou coagir uma pessoa que congrega em uma comunidade de fé a contribuir, se assim ela não deseja. Vai da consciência de cada pessoa e esta precisa ser respeitada. Entretanto, tudo que temos, abrimos parênteses, nossa saúde, família, nossa inteligência, nosso talento profissional que nos capacita à sobrevivência, assim como os nossos recursos que nos vêm à mão mensalmente, são dádivas de Deus. Nenhum crente que tenha compreendido adequadamente o significado da palavra graça ficará sem entender que tudo o que temos e somos vem do Senhor. Portanto, nossos recursos foram nos dados por Deus. Nós acordamos cedo, trabalhamos arduamente o dia inteiro durante o mês, mas entendemos que, apesar disso, nossos ganhos vieram às nossas mãos como dádivas, sendo então correto e coerente com tal percepção que peguemos aquilo que recebemos de Deus como dádiva e compartilhemos de alguma maneira com a obra de Deus, não por obrigação, mas por amor e gratidão ao Senhor. Dízimo e oferta, portanto, são expressões de amor e de gratidão ao Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquista, é pela graça e misericórdia do nosso Deus. Estamos aqui desfrutando desse ambiente, muito bem limpo, muito bem acolchoado, muito bem ornamentado para a glória do nosso Deus. É o fruto dos dízimos, das ofertas dos queridos irmãos. Imagine, irmãos, com pouco de muitos, nós alcançamos esses montões. Imagine se nós fizéssemos com que toda a igreja tivesse a consciência daquilo que ele tem como responsabilidade para com Deus e cooperasse para a sua obra. Eu não sei se você veio preparado, mas se você veio, traga seu dízimo, traga sua oferta, deposite no altar do Senhor. O irmão Bruno já vai estar ali para orar. E nós vamos, com alegria, trazer no altar do Senhor graças a Deus por Ele nos ter dado essa oportunidade de trazer o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu costumo dizer o seguinte: todas as vezes que você trouxer o seu dízimo e sua oferta, venha com um sorriso no rosto, porque Deus lhe possibilitou essa oportunidade de cooperar com a obra do Senhor em nome de Jesus. Não por força nem por violência, mas pelo poder do nosso Deus em nome de Jesus. Riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. Vamos cantar? Riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador, agora estou contente.
Vamos orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, e te bendizer nesta noite, ó Pai, de domingo, que o Senhor separou para nossas vidas, ó Pai, para estarmos cultuando e louvando o Teu nome, Senhor. Em especial, quero entregar, Senhor, a vida de cada um dizimista, ofertante, ó Pai, que se dispôs, Senhor, a ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor, sabendo que todo o recurso que for aqui levantado, Senhor, é para a implementação da Tua obra, Senhor, para o avanço do Teu reino sobre esta terra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, porque sabemos que já somos abençoados, ó Pai, mas que o Senhor possa, ó Pai, multiplicar, Senhor, a dispensa de cada um, Senhor, concedendo saúde, paz, Senhor, e que eles possam fazer isso com alegria nos seus corações, ó Pai. Fique conosco, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, no decorrer deste culto, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Já cantamos, já lemos, já oramos, dizimamos, ofertamos, mas vamos continuar adorando ao Senhor. Mércia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Estávamos sentindo saudade da querida, todas as vezes que tiver a oportunidade esteja conosco. Mércia é uma querida, sempre tem a possibilidade de estar conosco aqui, cultuando o nosso Deus. Temos mais algum visitante? Amém. Estamos só com a Mércia, então estamos entre irmãos. Temos os nossos conhecidos que cotidianamente estão conosco aqui, para a honra e glória do Senhor. Nosso Ministério de Louvor vai nos conduzir em adoração ao Senhor nesse instante. E sim, já prepare o seu coração, irmãos. Prepare o seu coração através dessas canções, pedindo a Deus que já esteja, através do seu Espírito Santo, ministrando a sua vida, preparando para que você receba de Deus a palavra do Senhor. A palavra de Deus também, através das canções, tem um poder orientador. E às vezes, nós passamos dias tão difíceis, lutas tão grandes, que uma canção ela pode transformar o nosso ser, o nosso semblante, trazer alegria de volta ao nosso coração. Então esses abençoados irmãos vão estar nos conduzindo em adoração através da canção nesse momento, nos preparando para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Vamos nos colocar de pé para a gente estarmos louvando o nosso Deus, louvar a Ele com alegria, porque é dele que vem a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então cante com todo o seu ser. O vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 O vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força.
E assim como a alegria do Senhor em nossas vidas nos traz força, nós também temos que saber que Ele que é a nossa força também é santo. Ele também é grande, Ele também é exaltado, majestoso. E agora abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pensa no dia em que o Senhor dos Exércitos surgirá no céu e como um raio levará a sua igreja para junto dele. E juntos iremos cantar que Ele é 3 vezes Santo, Santo e Santo. Então entoa o seu melhor louvor para Ele. Não abra sua boca só para acertar a letra ou o tom da música, mas com o que você tem, com o seu louvor e a sua adoração. Cante para Ele, que Ele é santo, santo e santo.
digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Até esse dia chegar e nós juntos estarmos lá em cima cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo, você precisa entender que o seu lugar não é aqui. Até você chegar lá, você tem que entender que aqui é uma terra passageira, que você foi enviado para cá com um propósito. E que para esse propósito existir, você precisa se entregar a Jesus Cristo. E quando você se entrega a Ele, você começa a perceber que tem coisas aqui que não são para você. Tem lugares, tem pessoas, tem coisas que não são para você. Porque você não é daqui. Um dia você vai voltar para casa. E assim você vai poder cantar para Ele, por Ele, como você está fazendo aqui agora. Mas então não aceite aquilo que o mundo te dá. O que o mundo te dá pode parecer bom aos seus olhos, mas ao Espírito Santo, isso é tudo morte. Uma morte lenta, dolorosa. Mas você vai resistir, porque o Senhor Jesus Cristo, quando voltar, vai te levar para um lugar onde não vai haver morte e não vai haver choro. Então louva para Ele, canta para Ele, porque um dia Ele vem te buscar. Ele vem buscar a sua igreja. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele
as nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Pai, para louvar e engrandecer Teu santo nome, Deus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a pregação dessa noite. Que sejamos tocados, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Deus. Ansiamos pela Tua volta, ansiamos para ver, Pai, Teu belo rosto, Senhor Deus. Cuide de nós, Pai, nos mantenha fortes, nos mantenha firmes, Pai, na Tua palavra. Que sejamos sempre concentrados, Pai, em Te louvar, Te engrandecer, Pai. Que isso seja prioridade, Pai. Que o Teu reino seja prioridade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora nós estamos chegando ao momento da palavra, também do estudo, a qual as crianças até 10 anos vão ter. Quero convidar as crianças de 3 a 10 anos para que venham aqui à frente, ok? As crianças, juntamente dos professores Rose e Cleide, também a nossa irmã Denise, professor Thales. Nós vamos orar pedindo a Deus que abençoe o estudo, ao qual elas terão ali na parte lateral, onde, na linguagem própria para elas, terão um aprendizado a respeito da palavra do nosso Deus. Os professores, irmã Rose e Cleide, a nossa irmã Denise, o nosso irmão Thales, juntamente das crianças, nós vamos orar para a honra e glória do Senhor. Chegando o nosso povo. Amém. Chega um pouquinho para cá, criançada. Vem para cá. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio, ó Deus, ao qual essas crianças, ó Deus, juntamente seus professores, terão, ó Deus, de ali na sala ao lado, aprender a respeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor, onde, ó Deus, cada uma dessas vidas, ó Deus, já no presente momento e também no tempo futuro, farão, ó Deus, a diferença para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Abençoe a nossa irmã Rosicleide, também a Denise e o Thales, a qual, Deus, prepararam essas lições para instruir essas crianças o caminho do Senhor, e nós, como igreja, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Então, a criançada saindo pela lateral. Pastor Minique, dispenseiro do Senhor, está com a palavra nesse momento para abençoar as nossas vidas. Irmãos, a nossa oração é sempre a seguinte: Senhor, desvende os meus olhos para que eu contemple a maravilha da sua lei. Como dispenseiro de Deus, a gente quando fala em dispensa, a gente logo pensa em alimento, em comida. Como dispenseiro do Senhor, o Minique, ele recebeu de Deus a palavra do Senhor para abençoar as nossas vidas. Então abra sua mente, seu coração, retenha as informações que são necessárias para que você tenha uma vida transformada em nome de Jesus. Aí do lugar que você está, em espírito de oração, já peça a Deus que possa, através do Espírito Santo, estar ministrando a vida do servo dele, a qual tem uma responsabilidade muito grande, porém um privilégio de conduzir o rebanho do Senhor na presença de Deus com as orientações divinas através da palavra de Deus. Paulo instrui a Timóteo da seguinte forma: toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, para educar, para instruir, com o seguinte propósito, tá, irmãos? Que todo homem de Deus, todos nós, sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Para isso, nós precisamos ouvir e absorver as informações as quais o servo do Senhor preparou para os nossos corações. O púlpito é seu, pastor. Que Deus o use e o abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Ed. Deus seja louvado em nossas vidas, amém, irmãos? E que bom a gente poder cantar, a gente poder bendizer aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jacim. Irmãos, quando nós acabamos de cantar com o Ministério de Louvor, fomos direcionados em adoração, algo que é interessante nessa última canção é a gente cantar sobre a Nova Jerusalém, cantarmos sobre a Cidade Santa, cantar sobre o que nós almejamos. E até que nós venhamos chegar lá, é importante que tenhamos em mente que existe algo que nós precisamos muito aqui. E como já foi dito junto aos nossos aniversariantes,
Em Lamentações capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E até que nós venhamos chegar lá, existe algo que nós precisamos muito, que é a misericórdia do Senhor. Todos nós necessitamos de misericórdia. E quando a gente pensa em misericórdia, a gente pensa em tratamento imerecido. Quando a gente pensa em misericórdia, eu amo a definição da junção dessas duas palavras, que é o coração de Deus, a cardia, vindo sobre a miséria do homem. Ou seja, miséria e cardia, misericórdia. Então é algo que nós necessitamos e muito. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre um momento onde Jesus, ele vai à casa de misericórdia. E isso é muito interessante, e existem princípios que são importantíssimos para nós colocarmos em prática quando pensamos sobre esse assunto. E eu quero pensar e refletir com os irmãos sobre o tema Jesus na casa de misericórdia. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Assentado como os irmãos estão, nós vamos ler a palavra do Senhor. Vou pedir que a igreja esteja acompanhando. E você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos refletir sobre esse texto. É um texto muito interessante, né, que tem também pontos que são difíceis nesse texto, mas que com certeza temos muito a crescer através dele. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a. O primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Quero convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir ao Senhor mais uma vez que Ele fale ao nosso coração, que nós possamos ser edificados e direcionados através da sua poderosa palavra. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui nesse momento, Senhor. Esse culto é para honrarmos e bendizermos o teu santo e glorioso nome. Estamos aqui, Pai, num ato de veneração, de adoração, de reverência, de temor, de gratidão, de amor. Estamos cultuando, oferecendo o nosso culto para o Senhor. O nosso clamor é pela tua presença manifesta. O nosso clamor é que o Senhor receba esse culto como cheiro suave em teu trono de glória. O nosso clamor, Deus, é que nós possamos ter nosso coração aquecido, nossa mente iluminada pelas Sagradas Escrituras, pelo teu Santo Espírito. E que o Senhor, Pai, através do teu Santo Espírito, se mova como o Senhor desejar no meio da sua igreja. Que haja, Pai, avivamento em nosso meio, que haja um despertar, que haja, Senhor, transformação de vidas, que haja, Pai, restauração, que haja edificação, que haja cura, que haja salvação nessa noite para a glória do teu nome.
Mas, Pai, não permita que a gente saia daqui da mesma maneira que a gente entrou. Também desejamos e clamamos ao Senhor que não venhamos sair piores, mas que venhamos sair daqui melhor para a glória do Teu nome. Fale conosco, Pai. Nós precisamos ouvir o Senhor, a Tua palavra. Por isso pedimos, fale ao nosso coração, que como igreja, venhamos preparar o nosso coração para estarmos atentos, para colocarmos em prática cada ensinamento da Tua palavra. Nós pedimos o nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Irmãos, é interessante quando a gente olha para esse texto, que é um texto conhecido, é um texto que fala sobre Jesus, e ele já começa dizendo que passadas essas coisas, e dentre elas é a cura do oficial de um rei, de um oficial do rei que o Senhor havia curado. E aí quando a gente olha para o livro de João, nós vemos João escrevendo esse livro com um propósito. E ele relata milagres que o Senhor Jesus ele realiza. Ele diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus. E ele diz que ele escreve essas coisas para que nós venhamos crer que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias aguardado. Aquele que veio, que morreu numa cruz para nos salvar, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar, e que nós aguardamos e clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, esses milagres que nós vemos, é importante que a gente veja no milagre o amor, a compaixão de Jesus. Mas é importantíssimo que a gente esteja atento que ele tem um propósito, um objetivo, um alvo, ele tem um sinal. O milagre é um sinal que aponta para mostrar para você e para mim que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas isso, em hipótese alguma, diminui o fato do cuidado de Jesus com cada um que ele curou, do amor, da misericórdia dele sobre cada uma daquelas pessoas. E aí o texto ele começa dizendo, e eu quero convidar você a acompanhar na sua Bíblia: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Haviam pelo menos 3 tipos de festas que todo judeu do sexo masculino adulto era necessário de forma legal, conforme a lei de Moisés, que ele deveria participar. E dentre elas a gente tem a festa da Páscoa, de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E Jesus ele participava, Jesus não abriu mão, Jesus ele cumpriu a lei do Senhor de maneira perfeita. Mas nós vamos adentrar aquilo que acontece agora. Ou seja, aquilo que Jesus ele vai realizar. E esse milagre que Jesus vai realizar, ele tem lições que são importantíssimas para você e eu, nós colocarmos em prática na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada. E eu quero convidar você a olhar comigo, olha o que diz o verso 2. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, ou seja, na saída do templo. Você vai lembrar que o templo de Jerusalém, ele é rodeado de grandes muros. Até hoje existem os muros das lamentações. Eles tinham mais ou menos 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros. Enorme. E hoje só a parte da muralha que existe lá, você já vê que era algo grandioso. Mas o texto ele vai dizer, no verso 2, existe ali junto a um dos portões, que é o portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, né? Ou seja, 5 colunas, 5 alpendres, 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que ali estivesse. Irmãos, o primeiro aprendizado, quando eu olho para esse texto, é sobre em que, ou em quem, nós depositamos a nossa real confiança. Porque quando nós falamos sobre a vida cristã, sobre a nossa caminhada, é natural que nós venhamos confiar no próximo, nós venhamos confiar na esposa, nós venhamos confiar no marido, nós venhamos confiar nos pais, nós venhamos confiar nos filhos. Mas quando nós falamos sobre confiança de transformação de vida, confiança sobre aquilo que rege a nossa trajetória, confiança verdadeiramente para a salvação e para a transformação de história. Ou seja, em que ou em quem nós depositamos a nossa real confiança?
E por que o tema dessa mensagem é Jesus na casa de misericórdia? A palavra Betesda, ela significa, literalmente, casa de misericórdia. Então Jesus, ele vai até aquele tanque, Jesus vai à casa de misericórdia. E é interessante que a tradição judaica vai dizer que esse tanque era um local onde as pessoas, elas se purificavam. Elas estavam vindo de viagem para festa. E elas não iam chegar de qualquer maneira, para quê? Para oferecer o culto para Deus. E guarde isso no seu coração, isso é um aprendizado importantíssimo para nós. Hoje, quando você veio para cá, você não veio de qualquer maneira, amém, meu irmão? A gente se deu uma ajeitada, não é verdade? Eu olhei no espelho, arrumei o cabelo, né? Teve gente que fez barba, teve gente que passou uma maquiagem, não é verdade? A gente se ajeitou, olhamos no espelho, tentou dar uma melhorada, não é verdade? Por quê? Porque nós queremos se apresentar de todas as formas, não só exterior, principalmente interior. O nosso melhor para a glória de quem? De Deus. Existia no passado, né, o pessoal aí mais experiente, né, existia lá atrás, quando se separava a roupa para ir na igreja. Lembram disso? Separava-se a roupa para ir na igreja. Dizia-se que colocava a roupa para corar, que fala? É corar? Como é que é o nome? É corar mesmo, né? Hã? Me ajuda? Quarar, quase que eu acertei, só faltou um quá. Para quarar, mas o que era aquilo, aquele momento importante? É porque o objetivo é oferecer o melhor para quem? Para Deus. Irmãos, eu sempre falo algo, o culto não é um desfile, mas é um momento onde a gente oferece o nosso melhor, amém? Para a honra e glória do Senhor, porque Deus aí está sondando o nosso coração. E aí quando a gente olha, essas pessoas, eles chegavam cansados de viagem, suados, e eles, diz a tradição que eles se purificavam, eles se lavavam nesse tanque. Algo também que acontecia, talvez por causa disso também, esse tanque das ovelhas, lembre-se, o culto no Antigo Testamento, ele envolvia o sacrifício de quê? De ovelhas, de animais. E, segundo a tradição também, era um local onde eles lavavam os animais. Por quê? Porque não ia oferecer de qualquer maneira, antes de sacrificá-los. E aí o texto ele vai dizer, eu quero convidar você a olhar comigo, que o texto diz no verso 2, existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, casa de misericórdia, o qual tem 5 pórticos. E aí o texto diz, o que estava acontecendo ali? Neste local, havia um grande número de pessoas. Diz o texto que é uma multidão. E eu não consigo pensar multidão com 3, 4 e 5. Multidão que a gente fala é 50. Multidão que a gente fala é 40, 30. Uma multidão de pessoas, mas não eram qualquer pessoas. Elas estão enfermas. Diz o texto que são coxos, são paralíticos. Pessoas que estão em situação difícil. Pessoas em situações que carecem e clamando por misericórdia. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, ele traz uma informação que é interessante, mas ao mesmo tempo a gente precisa tentar compreender o que está acontecendo, porque diz o texto que de tempo em tempo, um anjo, ele descia e ele movimentava as águas daquele tanque. E o primeiro que chegasse ali, seria o quê? Curado. Num contexto histórico, a gente não tem esse relato em lugar nenhum. Então a gente já tem uma dificuldade nesse primeiro ponto. Segundo ponto, quem está presente? Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus está na terra. E aí você para pensar, mas para aí, Jesus está na terra e vai descer um anjo para mover a água para alguém, o primeiro, cair lá dentro e ficar curado. E você começa a se perguntar, é estranho, é bem estranho. Quando você olha para os anjos, você vai ver em Hebreus, no capítulo 1, que eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a eternidade dos santos. Ou seja, eles estão a serviço dos santos. E aí quando você olha, você vai ver os estudiosos, eles vão dizer que, é claro, nós não podemos deixar de lado que Deus ele tem todo o poder e Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o domínio e Ele é Deus, e nós não temos dúvida disso. E se Deus quiser mandar que o anjo desça agora, mova algo aonde Ele quiser, Ele manda, o anjo tem que obedecer, e se Ele quiser curar, Ele cura, amém, irmãos?
nós não temos dúvida disso. Mas quando a gente olha para o contexto histórico, a gente vê que algumas coisas estavam acontecendo naquela época. E que coisas eram essas, pastor? Havia ali próximo a fortaleza de Antônia. A fortaleza de Antônia era o local onde depois Jesus, ele vai ser julgado. É uma fortaleza romana, onde tinham muitos soldados romanos. Ou seja, é um local dominado por Roma. E quando nós olhamos para o contexto de tudo que está acontecendo, é importante se lembrar que Roma, os romanos, eles são pagãos. E o que isso significa, pastor? Eles adoram diversos deuses. Eles não têm um único Deus. Eles não são monoteístas como nós somos. Nós adoramos um único Deus e o único Deus verdadeiro. Amém, igreja? E esse fato de adorar diversos deuses, havia uma situação muito complicada naquela época. E qual era? Havia a adoração a um Deus chamado, um Deus greco-romano, e Deus aqui com letra minúscula, um ídolo romano, chamado Asclépio, que é o Deus da cura, para eles, para os gregos romanos, que é o Deus da medicina, o Deus do bem-estar, e que até hoje é falado sobre Asclépio na medicina como o Deus da cura. E para a gente ter uma ideia, existiam mais ou menos cerca de 400 asclepions, que eram centros de cura devotados a Asclépio. Ou seja, existiam piscinas de adoração, onde as pessoas iam para aquelas piscinas, elas mergulhavam naquelas piscinas, elas se banhavam ali, porque eram uns mini templos de adoração a Asclépio. Ou seja, algo está acontecendo, e é interessante que quando a gente olha, porque o contexto desse texto vai mostrar claramente que o que parece que está acontecendo aqui é justamente isso. É um momento onde Betesda, o tanque de Betesda, está dedicado a Asclépio, onde as pessoas vão e em veneração e adoração a Asclépio, elas creem na cura através da água que de alguma maneira era movida. E quando você para dar uma olhada, você vai entender que quando se abriam as comportas, os tubos daquelas piscinas, das águas de cima para as águas de baixo, se moviam as águas. E aí as pessoas poderiam dizer o seguinte: o anjo moveu a água. O primeiro a cair dentro está o quê? Curado. E você não pode se esquecer que quando a própria medicina atual, ela vai tentar descobrir uma medicação, existe uma parte que a pessoa toma a medicação correta e uma parte que ela toma simplesmente água. Não tem nada ali dentro. Por quê? Para a pessoa não, através da mentalidade, ela não ficar curada de alguma maneira acreditando. Talvez você, mãe, você, pai, já deu aquele famoso remedinho para o seu filho que não tinha nada. Riu, né, Raíssa? Fala assim: ah, mãe, estou com dor de cabeça, então toma aqui. Aí você dá um pouquinho d'água. Aí ele toma. Aí fala: melhorou, estou top de linha. Ou seja, quando a gente olha todo esse contexto, um último ponto para a gente compreender é você olhar novamente na sua Bíblia. Se você tiver com a NAA, que é a Bíblia que nós temos a versão aqui, você vai ver que o verso 4 está entre colchetes. E ele diz assim: esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Se você olhar lá embaixo no rodapé da sua Bíblia, está assim, ó. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Está assim na sua Bíblia? Ou seja, porque os manuscritos mais antigos da Bíblia não continham essa parte. E alguns vão acreditar que o copista, tentando explicar o verso 7, ele coloca essa parte como uma explicação para o texto, o que pode causar posteriormente um problema. E por isso está entre colchetes. E aí a própria Bíblia que você tem aí, isso são coisas raras, tá, irmãos? A própria Bíblia que você tem aí, ela já vai dizer lá embaixo: olha, esse versículo 4, eles não estão nos manuscritos mais antigos, mais fiéis. E aí é importante que quando a gente olha todo esse contexto e olha para o tanque de Betesda e aquilo que está acontecendo, a gente vê que isso é de forma muito plausível que possa ser uma adoração a Asclépio. Ou seja, moveu-se a água, pula o primeiro. Irmãos, para pensar, é um momento complicadíssimo, porque o nome Betesda significa o quê? Casa de misericórdia. Não tem misericórdia na casa de misericórdia? Porque imagina, você está passando um momento complicado, tem uma galera, está todo mundo ruim,
Concorda comigo? Não tem ninguém bem ali. Diz o texto quem está ali, enfermo, coxo e o quê? Paralítico. E todo mundo de olho aonde? Na água. Esperando o quê? Mexer. Mexeu. Vai lá, abençoado. Hoje é seu dia. Não vai. Não tem misericórdia na casa de misericórdia. Irmãos, algo que nós olhamos é que o mundo tem oferecido, e guarde isso no seu coração, o mundo tem oferecido muitas casas de misericórdias falsas. O mundo tem oferecido muitas coisas que parece que vai ser a solução para a vida, mas que na verdade não são. O mundo tem oferecido muitas curas que na verdade não acontecem. Talvez você já tenha comprado algo na internet que dizia que fazia algo, mas que na verdade não fez. É verdade? Não fez. Você falou assim, olha, tem algo ali que diz que cresce cabelo. Aí você comprou. Não crescia, Vitor, não crescia. E aí você acabou o quê? Perdendo aquilo. Algo que falava assim, olha, vocês estão rindo, né? O exemplo não foi bom. Tinha que ser outro exemplo. Ou algo que você comprou que falava que melhorava a sua aparência, a pele, né? Ó, estou mexendo na ferida agora, ó. As pessoas vão falar, muda de assunto, pastor. Que emagrecia, mas que não trazia cura. Vou parar. Mas que não trazia cura. Mas pior, irmãos, isso é o ponto leve. Porque na verdade o mundo tem oferecido muitas coisas que são oferecidas como felicidade, mas que entrega verdadeiramente tristeza e solidão. Oferece vida, mas entrega morte. Oferece transformação, mas que permanece o mesmo ou para pior. Quando a gente olha para esse texto, algo que a gente precisa entender é que o único que pode transformar verdadeiramente a nossa vida se chama Jesus Cristo, amém, irmãos? Por isso, não importa qual seja a casa de misericórdia, o que importa é se o Pai de misericórdia está presente, o Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? O texto, ele continua, e eu quero convidar você a olhar comigo, porque ele vai dizer, logo no verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Um ponto aqui interessante para a gente já parar para pensar é que, se na sua Bíblia você vai olhar, que está escrito que é a cura de um paralítico. Vê se está aí em cima aí de preto. A cura de um paralítico. Está assim na sua Bíblia ou não? Não? Quem não está escrito isso? A cura de um paralítico. A maioria está? Mas o texto não diz que é um paralítico. Porque esse ponto que está aí é colocado pela pessoa que colocou isso na Bíblia, não pelos textos da Bíblia de verdade. Essa parte de cima preto não é o texto bíblico oficial, guarde isso no seu coração, ok? Porque o texto não fala paralítico, o texto fala o enfermo. Essa palavrinha enfermo é uma pessoa que ela não tem vigor, é diferente de paralítico. Algo importante também, o texto não fala que ele está 38 anos no tanque. É outra coisa importante. O texto diz que ele está 38 anos enfermo. Mas não que ele está ali 38 anos. Olha comigo mais uma vez. Versículo 5. Estava ali um homem paralítico, enfermo. Havia 38 anos que ele estava enfermo. Jesus, vendo, deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser o quê? Curado. Irmãos, esse momento onde as pessoas estão ali, elas estão por uma influência pagã. Elas estão porque elas estão acreditando em mentiras, contadas como se fossem verdades. Elas estão acreditando em coisas que não são verdadeiramente a verdade que transforma. E guarde uma coisa no seu coração, as pessoas hoje, elas se encontram de diversas maneiras decepcionadas com Deus, quando na verdade não é com Deus. Elas estão decepcionadas com alguma mentira que alguém disse sobre Deus. Elas estão decepcionadas com alguma promessa que alguém falou que Deus prometeu, mas que Deus não prometeu. Elas estão decepcionadas não com a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade. Por isso nós somos o povo que tem essa verdade e precisa transmitir essa verdade que liberta e que transforma. Há muitas casas de misericórdia hoje que na verdade não oferecem misericórdia. Mas quando o Pai de misericórdias, quando Jesus ele chega na casa de misericórdia, não importa qual ela seja ela verdadeira ou mentirosa, ele pode transformar histórias, amém, irmãos? Porque ele tem poder para isso. Quando a gente olha para o texto,
Diz o texto que Jesus, ele olha para esse homem, e o olhar de Jesus é com misericórdia. Deixa eu dizer algo para você. Se tem algo que a gente precisa ter plena convicção sobre o Deus que a gente serve, é que Ele é o Pai de misericórdias, amém, igreja? Mas que Ele continua olhando para o seu povo com misericórdia, com um tratamento que eu e você, a gente não merece. Quando a gente leu hoje junto com o nosso irmão Ed Carlos, o Salmo 103, ele diz assim no versículo 4, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. O Salmo 103 ainda, ele vai dizer no verso 11, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para com aqueles que o temem. Irmãos, aquele homem enfermo, ele está há 38 anos com aquela enfermidade, ele está na beira daquele poço, que muito provavelmente é dedicado a um ídolo, a uma entidade, a um deus, a Asclépio. E o Senhor Jesus, ele vem com misericórdia, mas diz o Salmo 103, o versículo 11, que Ele é grande a sua misericórdia para quem teme ao Senhor. Deixa eu te dizer algo, assim como o Senhor, Ele vem com misericórdia, na casa de misericórdia, sobre aquele homem enfermo, o Senhor, Ele continua agindo com misericórdia sobre a sua vida e a minha, amém, igreja? Mesmo nas adversidades, mesmo nas lágrimas, o Senhor continua agindo com misericórdia sobre nós. Como assim, pastor? Mas eu estou no meio da prova. Você só está suportando a prova, porque as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Você só chegou aqui hoje porque as misericórdias do Senhor estão sobre a minha, a sua, a nossa vida. A gente só acordou hoje porque as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas. O Salmo 103 ainda vai dizer no verso 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, quando eu olho para o texto de João capítulo 5, eu vejo o mesmo Jesus presente diante daquele homem enfermo, 38 anos. Nós não sabemos o que ele tinha, mas a gente, sem dúvida alguma, pode imaginar que ele chega ali sem vigor algum. Ele chega ali verdadeiramente sem força, porque o texto mais para frente vai relatar o que estava acontecendo na vida dele homem. Ele não havia vigor mais nele. Mas a gente vê que Jesus, ele passou ali. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele está aqui hoje com a gente, amém, irmãos? E o mesmo Jesus que operou lá, ele continua operando aqui, amém, igreja? Mas nós somos chamados a confiar e colocar a nossa esperança e a nossa confiança apenas em Jesus. Cuidado com as casas de misericórdia. Muitas delas têm oferecido misericórdia, mas são falsas, não existe misericórdia. O texto, ele continua, e eu quero convidar você a olhar comigo mais uma vez. João capítulo 5, verso 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Irmãos, é interessante essa pergunta, né? O homem está 38 anos ruim. E você começa a pensar, por que Jesus fez essa pergunta? Parece tão óbvio que ele quer ser curado, Jesus. Parece algo tão claro que ele quer ser curado. Ele está na casa de misericórdia, esperando alguém mexer a água, que ele não sabe se alguém vai mexer a água. Ele está procurando de tudo quanto é maneira, alguma forma de ser curado. E Jesus diz para ele assim: você quer ser curado? Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus faz brotar no coração daquele homem algo que provavelmente ele já não tinha mais: esperança. Esperança. E deixa eu dizer algo para você: esperança é uma coisa que nós, o povo de Deus, nunca podemos perder. O que hoje você está aqui, que você precisa de misericórdia, clamar ao Senhor por misericórdia, que talvez você está perdendo as esperanças. Talvez alguém que está afastado do caminho do Senhor, talvez uma cura, talvez uma transformação de vida, talvez a restauração do seu casamento, talvez a restauração dos seus filhos, talvez alguém que se afastou do caminho do Senhor, eu não sei o que é. Mas o Senhor, quando olha para aquele homem 38 anos enfermo, e ele pergunta: você quer ser curado? Jesus faz com que brote esperança no coração dele, porque ele não tinha mais esperança.
Quando você olha para o texto, você vai ver que ele reconhece a sua incapacidade diante do Senhor. Por quê? Porque ele só tinha olhos para a água. Ele só tinha olhos para aquela água parada, para aquele tanque, o tanque de Betesda, para a casa de misericórdia. Mas aí o texto ele vai dizer, e eu quero convidar você a olhar comigo mais uma vez. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, aqui já teria uma outra situação complicada, porque seria paralítico, como é que ele vai tentar entrar, né? É uma situação bem complicada aqui, né? Mas, ou seja, ele não tem vigor. Então, quando ele tenta entrar, já foi uma galera. E aí ele diz que, quando ele tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. Ou seja, quando eu me esforço para chegar até lá, de alguma maneira, me arrastando, porque eu não tenho mais vigor, eu estou enfermo há 38 anos, alguém já chegou antes. E aí, irmãos, eu aprendo algo aqui sobre isso. É que diante das adversidades que você e eu nós possamos passar, a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade, muitas vezes, de resolver coisas que não estão ao nosso alcance. Toda vez que você e eu tentarmos chegar a algo que nós não temos capacidade de resolver, a gente vai se frustrar. Toda vez que o homem ele tenta entrar na alçada de Deus, que é soberano, ele se frustra. Por quê? Porque é algo que não está ao alcance dele. Só está ao alcance daquele que é o Todo-Poderoso. Então existem coisas na sua vida hoje que talvez você esteja sofrendo, que você esteja tentando entrar numa alçada que não pertence a você. Pertence somente ao Senhor. Já foi para algum lugar e você ficou o dia todo preocupado com alguém que você ama? Por exemplo, seu filho vai para Macaé, de ônibus, colégio. E aí você liberou, foi lá e assinou. Já aconteceu isso com você? Você fica como? Rodando o dia todo. Para lá e para cá. Será como é que está lá? Como é que estão as coisas? Será que está tudo bem? Será que... Aí ele manda uma foto. Tranquilão, tomando sorvete. Vendo cinema lá, assistindo cinema. Tranquilo. E você como? Todo preocupado. Por quê? Você tem como resolver alguma coisa lá? Não. Isso se chama ansiedade. Ela te mantém em movimento, tira a sua força, mas você não consegue fazer nada. E aí, pastor? Por quê? Você não tem essa capacidade. Você não tem esse poder, mas tem uma coisa que você pode fazer. O quê? Você pode colocar a sua fé no Senhor e pedir a Ele: Senhor, guarde meu filho onde ele estiver. A minha confiança está no Senhor. E descansar em Deus. E ter paz no coração. E aí você descansa no Senhor. Porque você lança sobre Ele a sua ansiedade, porque você não tem essa capacidade de resolver. Você não pode ir lá, em um estralar de dedo, e impedir que ele bata com o joelho, de repente, num banco que ele está passando. Você não tem essa capacidade. Mas você pode orar, colocar o seu joelho no chão e falar: Deus, guarde meu filho, guarde a minha esposa que está em viagem, guarde o meu marido que está trabalhando, guarde, Senhor. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tudo pode. Irmãos, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade diante daquele que tudo pode, nós desfrutamos da bênção, da paz do Senhor sobre nossa vida, amém, irmãos? Algo que não pode tirar a nossa paz, porque nós confiamos nele. Mesmo em meio à adversidade, nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco. Por isso a gente sempre terá esperança. O texto ele continua, e ele vai dizer, eu quero convidar você a olhar comigo novamente. Verso 7, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe diz: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar. E diz o texto, e isso é muito importante, que aquele dia, era que dia? Sábado. Aquele dia era um sábado.
Irmãos, a cura de Jesus é um sinal de que o poder de Deus não estava nas águas. Quando Jesus ele cura o cego, ele manda o cego ir se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Mas Jesus agora, ele não manda aquele homem de alguma maneira se lavar. Jesus não faz isso. E é mais uma maneira da gente ver que Jesus está dizendo, olha, a cura não está nas águas. A cura não está em Asclepto, a cura está naquele que tem todo o poder, aquele que está presente, a cura está em Deus. E a cura para a nossa vida, para a transformação da nossa história, ela continua estando no Senhor. Irmãos, nós temos muitas coisas hoje. Nós temos tecnologia, nós temos medicina avançada. Mas deixa eu dizer algo que você nunca pode abrir mão. O que, pastor? Quando os nossos filhos, por vezes, eles não estão bem, e aqui em Trajano a gente sabe como é que é isso. E ele vai no médico, e o médico passa e receita um remédio. Deixa eu dizer algo para você, não abra mão de orar. Não abra mão de clamar ao Senhor. Porque o único que verdadeiramente pode curar é o Senhor Jesus, amém, irmãos? Ele pode usar medicina, é claro. Ele pode usar homens, é claro, Lucas era médico. De repente você vai passar por uma cirurgia, esse dia o nosso irmão Jorge passou por uma cirurgia, nosso irmão Salvador passou por uma cirurgia. Deus, ele continua operando também por meio dos homens. Não se esqueça disso. Mas verdadeiramente, o único que pode dar a vida e tirar é Jesus. O único que pode curar, verdadeiramente transformar a história é o Senhor. Tudo está debaixo do poder dele. Ou por sua permissão, ou se ele disser, não pode. E não vai acontecer. Então aquele que tem todo o poder, o único que é todo poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que quando a gente olha para o texto, a gente vê que Jesus, ele dá a ordem. O homem, ele diz, olha, não tem quem me coloque lá. Outro chega antes de mim. E aí Jesus, ele diz, no verso 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Irmãos, parece algo assim, simples. E é. Por quê, pastor? Porque aqueles homens, eles precisavam entrar na água para de alguma maneira tentar ser curados. Não importa se fosse por Asclepto ou qualquer outra situação. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vê Jesus que dá a ordem, mas aquele que dá a ordem, ele dá poder para que a ordem seja executada. Você não pode se esquecer disso. Não adianta só dizer, levante e ande. Não adianta. Mas aquele que diz levanta e anda é aquele que dá poder para o enfermo andar, para ele se levantar, para ele ficar curado. Amém, irmãos? Levanta e anda. Ou seja, é aquele que tem todo o poder. Nós não sabemos, como eu disse, o texto fala sobre o enfermo. E aí você olha todo o contexto, muitos vão acreditar que aquele homem poderia ter algum tipo, ser um paralítico ou não, a gente não vai saber. Mas ele estava 38 anos fraco. A ideia da palavra é sem vigor. Mas Jesus diz, agora você pode levantar. E você pode seguir o seu caminho. Mas tem algo que a gente precisa estar atento. Porque logo no verso 14, olha o que diz o versículo 14, ele vai dizer assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo. E lhe disse, olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Irmãos, Jesus opera a cura na vida daquele homem. E alguns entendem que por causa desse texto, o que levou aquele homem a ficar naquela condição foi pecado. E Jesus disse, não peque mais, para que não aconteça algo pior com você. Deixa eu dizer algo para você. Jesus pode curar uma pessoa em algo físico, mas não existe nada mais importante do que a cura espiritual, amém, igreja? Não existe nada mais importante quando você passa a ter um encontro verdadeiramente com Jesus, quando você coloca a sua fé apenas nele e você desfruta do poder transformador de Jesus na sua vida e na sua história. Jesus, ele curou aquele homem. Nós não sabemos verdadeiramente qual era a sua enfermidade. Nós não sabemos o que estava acontecendo em todo aquele contexto, mas nós sabemos de uma coisa, o único que pode transformar a história se chama Jesus Cristo. E quando Jesus ele está na casa de misericórdia, há misericórdia na casa, amém, irmãos? E deixa eu dizer algo para você, Jesus ele está presente aqui hoje, amém, igreja? E há misericórdia sobre nossas vidas, amém, igreja? E quem dá a ordem, também dá poder para que aconteça.
Eu não sei como é que está a sua caminhada hoje. Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus está presente aqui nessa noite. Jesus está aqui e Ele pode transformar a nossa história. Mas nós somos chamados a colocarmos somente a nossa fé apenas em Jesus. A gente ter cuidado para que a gente não tente de alguma maneira dar jeitinhos. Quando o único que pode transformar a nossa história se chama Jesus Cristo. É a nossa prioridade. É aquele que vem em primeiro lugar, é aquele que tem todo o poder. Eu gostaria de orar pela sua vida nessa noite. Eu gostaria de orar por você, e eu não sei como você está hoje, eu não sei como é que está a sua caminhada. Mas eu sei que Jesus te trouxe aqui. E esse Jesus que curou aquele homem que estava enfermo, que nós não sabemos ao certo que 38 anos de sofrimento ele estava passando. Mas nós sabemos que o mesmo Jesus que operou lá, Ele continua operando hoje, amém, igreja? E eu não sei qual é a enfermidade que precisa ser curada hoje na sua vida. Eu não sei o que hoje, qual é a misericórdia que você precisa, mas deixa eu dizer algo para você. O Pai de misericórdia está presente, através do Filho, através do Espírito Santo, amém? E eu gostaria de convidar você, nessa noite, a se colocar de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua caminhada. E eu gostaria que você pudesse colocar diante daquele que tem todo o poder, daquele que transforma a história, daquele que restaura vidas, daquele que verdadeiramente pode curar. Como está a sua vida hoje? Talvez você está aqui pedindo, Senhor, coloque alguém na minha vida. Direciona, Senhor, porque eu estou precisando de misericórdia. Talvez você está aqui e você está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Eu preciso que o Senhor restaure a minha família, a minha casa, os meus filhos, os meus irmãos, o meu marido, a minha esposa. Eu não sei o que você está colocando diante do Senhor. Mas deixa eu te dizer algo. Os tanques desse mundo, eles não podem resolver. As casas de misericórdia, elas não podem transformar vidas, são casas falsas. Mas quando Jesus está presente, não importa o lugar. Ele é aquele que nos coroa com graça e com misericórdia. Ele nos trata de uma maneira que nós não merecemos. Ele restaura a nossa vida, Ele restaura o nosso vigor, Ele nos traz luz em meio à escuridão, Ele direciona a nossa história. Eu quero orar por você nessa noite. E talvez você esteja aqui e esteja dizendo, pastor, o meu clamor hoje a Jesus é por misericórdia. E eu não confio nas casas de misericórdia desse mundo. Eu sei que elas são falsas, elas são mentirosas. Eu não confio nos ascleptos deste mundo. Eu confio somente no Senhor. E eu quero colocar minha vida diante dele. Se você tem algo que você gostaria de colocar diante do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua caminhada. Enquanto você vem aqui à frente, nós vamos louvar o Senhor. E se você não vier aqui, faça dessa canção uma oração. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Clame por aqueles que vão estar saindo do seu lugar e vindo aqui, como nosso amado irmão já está aqui. Mas coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você tem clamado por misericórdia, coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz
Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Mas assim como o Senhor Jesus, Ele transformou a vida daquele homem, Ele pode transformar a sua história nessa noite. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero assumir um compromisso verdadeiro com Jesus. Eu não quero acreditar em qualquer coisa que o mundo tenha oferecido, nas falsas casas de misericórdia do mundo. O único que tem verdadeiramente misericórdia, graça sobre a minha vida é Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Se houver alguém nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida também. Nós vamos cantar mais uma parte dessa canção e logo após nós vamos estar orando. Então não perca essa oportunidade. Alguns irmãos estão aqui à frente, clamando ao Senhor por misericórdia diante de diversas adversidades. E o Senhor, o Pai de misericórdia, está presente através do seu Espírito Santo. Então não perca a oportunidade, venha nessa noite, entregue sua vida ao Senhor. Sua morte, sua cruz, seu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado, vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero convidar você a erguer suas mãos aqui para frente. Você está agora no seu local, mas esses irmãos vieram aqui clamando ao Senhor por misericórdia. E eu quero convidar você a orar por cada um deles, a clamar pela vida de cada um desses amados irmãos aqui são. Você não sabe a luta e o que eles têm clamado por misericórdia, mas clame ao Senhor, peça ao Senhor nesse momento. Faça uma oração, coloque a vida de cada um aqui. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Pai, nós entramos em Tua presença em nome de Jesus. E Senhor, agora, Pai, nós clamamos a Ti por misericórdia sobre a vida desses amados irmãos. Eles saíram dos seus lugares como um ato de fé, Senhor. Estão clamando a Deus, talvez por um familiar, por uma cura. Senhor, e peço, Pai, não porque a gente merece, mas no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a glória do Senhor, e peço cura, Pai, transformação, libertação, ó Deus, nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu lhe peço que o Senhor libere virtude dos altos céus sobre a vida de cada um deles que estão aqui, ó Deus. Se for uma cura física, se for, Pai, talvez o clamor por um filho, por uma filha que está afastado do caminho do Senhor. Senhor, talvez o clamor por um familiar, ó Deus, eu clamo ao Senhor pela vida de cada um desses amados irmãos, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça. Senhor, quando o Senhor, que é rico de misericórdia, está presente, não importa o lugar, haverá misericórdia, Deus. E Senhor, eu peço, Pai, misericórdia sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida de cada um desses amados irmãos, ó Deus, que estão clamando ao Senhor junto com a Tua igreja. Senhor, nós sabemos que nós não somos dignos de nada, nós sabemos que nós somos totalmente dependentes, mas o nosso clamor nessa noite é que assim como o Senhor olhou para aquele enfermo, 38 anos de sofrimento, e o Senhor disse a Deus, levanta e anda, e aquele que dá a ordem, dá o poder para acontecer, porque é a mesma palavra que ressuscitou Lázaro. Lázaro vem para fora, é a mesma palavra que disse, haja luz em Gênesis, e houve luz. Senhor, Tu tens todo o poder, e Senhor, nós clamamos ao Senhor por cura, por misericórdia, por graça, por transformação de vida. Senhor, nós clamamos pela vida de cada um dos Teus servos que estão aqui clamando por misericórdia, e pedimos, Pai, direcione, abre portas que estão fechadas.
Senhor, mude histórias para a glória do Senhor e do Senhor somente. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Deus seja louvado, amém, irmãos? Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, igreja? Nós vamos agradecer o Senhor mais uma vez. Quero convidar vocês a colocar de pé mais uma vez. A gente já está terminando, para a honra e glória do Senhor. Pode terminar? Podemos terminar? Ok. Então nós vamos terminar agradecendo ao Senhor por sua palavra, amém, irmãos? Agradecendo ao Senhor porque Ele continua nos direcionando. O Senhor continua curando para a glória do nome dEle. O Senhor continua vindo com misericórdia. O Senhor continua andando no meio da sua igreja. O Senhor continua indo, mesmo naqueles lugares que são os mais remotos deste mundo, e vindo com misericórdia sobre vidas. Assim como o Senhor nos alcançou, Ele continua alcançando vidas hoje, para a honra e glória do nome dEle, amém? Amém? Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração e pedir ao Senhor: Deus, abençoe essa semana que está começando. Eu não sei qual vai ser o leão que eu tenho que enfrentar amanhã, mas eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor tem todo o poder. O Senhor é aquele onde habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Senhor é aquele que faz nascer luz nas trevas. O Senhor é aquele que é o Todo-Poderoso. O Senhor abre porta que o homem não pode abrir. O Senhor fecha a porta que o homem tenta manter aberta. Coloque sua vida diante do Senhor. Peça a Ele por uma semana abençoada. Peça ao Senhor nessa noite: Deus, usa-me para a glória do Teu nome no meu trabalho, na minha casa, junto à minha família. Usa-me, Senhor, no colégio. Usa-me, Senhor, onde eu estiver. Eu estou saindo hoje desse culto para a glória do Teu nome, mas a minha vida continua sendo um culto para a glória do Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor, fale com Ele. O Senhor está essa noite conosco. O Senhor, Ele habita em nós através do Seu Santo Espírito. Pai, nós queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Senhor, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, o Senhor continua vindo com misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor curou aquele enfermo em Betesda, na casa de misericórdia, o Senhor continua curando hoje. O Senhor continua restaurando, o Senhor continua direcionando, o Senhor continua salvando, para a glória do Teu nome, Senhor. E, Senhor, nós pedimos uma semana abençoada pelo Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe nossa casa, nossa família, nossos filhos. A despensa do nosso lar, só o Senhor pode multiplicar, Senhor. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. E, Senhor, nós estamos aqui para dizer: sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso nós pedimos: abençoa-nos. Que a Tua mão de poder seja sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Que nós possamos no trabalho amanhã ter vigor para trabalhar, Senhor, para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós. Clamamos pelos irmãos enfermos, por aqueles que estão se recuperando de cirurgia. Clamamos por aqueles que vão passar por cirurgia. Senhor, clamamos a Deus por nossas vidas, pelo avanço do Teu reino. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Está de louvor. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu não vou duvidar. O
que foi para